Olá, boa noite. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o nosso grupo. Ele é composto por mim, Lucinéia e Carolina, o Arley, Gabriele, Luísa, Arthur, Rafael e Mariana. O nosso tema é subjetividade à luz da obra O Diário de Anne Frank. E a gente optou por gravar assim de forma separada devido à situação que a gente se encontra no momento. E a gente vai fazer uma breve introdução sobre a história e depois a gente vai fazer uma discussão em cima do tema subjetividade. Olá, boa noite. A gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Eu sou Lucinéia Carolina. Eu sou o Arley Costa. Então, a Segunda Guerra Mundial ela foi o maior conflito armado da história da humanidade, matando mais de 60 milhões de pessoas. Ela foi travada entre dois grandes grupos, os aliados e o eixo, envolvendo países dos 5 continentes habitados. O principal motivo da Segunda Guerra Mundial foi o nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini. Hitler queria a supremacia da raça ariana, o que era ideal para os alemães. A Segunda Guerra Mundial foi dividida em 3 momentos importantes, que foi a supremacia do eixo, depois teve a igualdade entre os aliados e o eixo, em que as duas forças se equilibraram, e a vitória dos aliados sobre o eixo. Tiveram algumas batalhas importantes, como a Operação Barbarossa, em 1941, em que a Alemanha tentou invadir a União Soviética, só que eles não esperavam o clima extremo da União Soviética e acabaram perdendo essa operação, essa batalha. Então eles ficaram muito enfraquecidos. Nesse mesmo ano, o Japão atacou a base de Pearl Harbor dos Estados Unidos, que fez os Estados Unidos entrar na guerra do lado dos aliados. Algum tempo depois, teve a Batalha de Stalingrado, em que a Alemanha também perdeu, o que deixou eles muito enfraquecidos porque eles perderam a maioria dos soldados. Em 1945, quando a guerra acabou, a União Soviética invadiu Berlim, Hitler e sua esposa se suicidaram e a Alemanha se rendeu. Nesse momento da invasão, a Alemanha estava tão sem soldados que idosos e crianças estavam na frente de batalha. O Japão continuou lutando por mais alguns meses, até que os Estados Unidos resolveu pôr fim na guerra, lançando as 2 bombas atômicas, a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki, na esperança que a guerra acabasse mais rápido, matando milhões de pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve os campos de concentração, em que todos os judeus que viviam na Europa eram caçados, presos para trabalho escravo e para assassinato em massa. Então, diante disso, a gente pode concluir que a Anne Frank ela vivenciou a guerra toda e ela acabou falecendo no último ano, em 1945, quando a guerra teve fim. Olá, meu nome é Gabriele e eu vim apresentar quem foi a Anne Frank. A Anne Frank foi uma jovem vítima do nazismo. Ela morreu no campo de concentração na Alemanha e deixou escrito um diário que foi publicado pelo seu pai, o sobrevivente do campo de concentração na Polônia. O livro foi intitulado como O Diário de Anne Frank. Anne Maria Frank nasceu em Frankfurt, na Alemanha, no dia 12 de junho de 1929. Filha de judeus, Otto Frank e Edith Frank, em 1933 saiu da Alemanha com a sua família para fugir das leis de Hitler contra os judeus, né? A sua família imigrou para a Holanda, onde seu pai se tornou diretor administrativo de uma empresa que fabricava produtos para fazer geleia. Anne e sua irmã Margot estudavam numa escola chamada Montessori e depois foram para Linneu israelita. Durante a Segunda Guerra Mundial, em maio de 1940, a Holanda foi invadida pelos nazistas. Então, teve uma série de decretos onde os judeus seriam identificados com uma estrela amarela pendurada ao seu corpo e eles eram proibidos de andar em bondes, frequentar teatros, cinemas ou qualquer forma de diversão. No dia 12 de junho de 1942, Anne completou seus 13 anos de idade. Anne ganhou um diário que, nesse mesmo dia, começou a escrever o seu cotidiano. Anne era uma garota muito esperançosa e determinada. Como toda adolescente, ela só queria ser amada e amar. Fugindo de alguns padrões, Anne queria se tornar uma grande escritora, coisa que veio acontecer depois da sua morte. Boa noite, gente. Meu nome é Arthur e eu vou falar um pouco sobre os personagens do livro.
Eu vou começar pelo pai de Anne, Otto Frank, esposo de Edith, mãe de Anne e Margot, e ele é um sobrevivente do Holocausto. E é ele quem decide mais tarde publicar os diários da filha com a Mip, que depois eu vou falar um pouquinho dela. Agora eu vou pular para o próximo, que é a Edith Frank, e ela é mãe de Margot e Anne, esposa de Otto, e ela faleceu em Auschwitz. A próxima personagem é a Margot Frank, ela é irmã de Anne, e ela também tinha um diário, só que o diário dela não foi encontrado e, consequentemente, não foi publicado. E ela também faleceu. Ela faleceu de tifo, que é uma doença infecto-contagiosa. O próximo personagem que eu vou falar é a segunda família que viveu no anexo secreto, os Van Pels. Eu vou falar sobre Hermann agora, que ele é amigo de Otto, amigo da família, Otto, da família Frank, e eles viveram refugiados, e ele é o chefe da família, né, o pai de Peter e esposo de Auguste Van Pels. Hermann é sócio de Otto na empresa que eles trabalhavam e que era o anexo também. Auguste é a mãe de Peter e ela morreu em 1945, um pouco depois de terem sido descobertas. E Peter é o filho do casal e ele e Anne tiveram uma relaçãozinha, assim, sabe? Um desenvolvimento de afeto. E ele faleceu no campo de concentração de Mauthausen. E agora eu vou falar sobre Mip Gies e Bip Volskage. É um nome que eu não consigo pronunciar muito bem. Mas elas foram colegas de trabalho de Otto e elas trabalhavam na empresa e elas levavam os mantimentos que eles precisavam pro anexo para manter eles em segredo, sem precisar sair e tudo mais. E uma delas foi responsável por encontrar os diários de Anne e mais tarde, consequentemente, quando Otto conseguiu ser liberado pelo fim do Holocausto, a Mip entregou os diários de Anne para ele e através disso eles conseguiram discutir e publicar. E ela também ajudou ele na publicação. E tinha alguns outros personagens que também trabalhavam lá, mas que não foram tão importantes assim quanto esses. Ei, gente, eu sou Luísa e eu vou falar um pouco sobre o livro e o diário de Anne Frank. Anne ganhou o diário no seu aniversário de 13 anos e começou a escrever nele a partir do dia 12 de junho de 1942 e escreveu até o dia 1º de agosto de 1944. Além do diário, Anne também escreveu alguns contos e ela planejava publicar um livro sobre o tempo que ela passou no anexo secreto após a guerra. Algumas páginas do livro começam com Anne dizendo: "Querida Kitty". Kitty, na verdade, era um personagem fictício, uma amiga imaginária de Anne, assim como um grupo de amigos imaginários que ela tinha, porém Kitty era a preferida. O diário foi entregue ao pai de Anne após a guerra por Miep, sua ajudante na fábrica, que guardou o diário na esperança de entregá-lo um dia a Anne. Quando Miep entregou o diário para Otto, ela disse: "Esse é o legado de sua filha Anne". Isso, Otto tinha acabado de saber da morte da filha Anne e Margot em Bergen-Belsen. A princípio, Otto não suportou ler os textos de Anne, mas quando leu, viu que eram tão cativantes que ele tinha que continuar lendo. Otto então transcreveu alguns textos para o alemão e enviou para parentes e amigos. Otto achava que sabia exatamente o que se passava na cabeça de Anne, mas quando leu seus textos, percebeu que não era bem assim. A Anne que apareceu diante de mim era muito diferente da filha que eu havia perdido. Eu não tinha ideia da profundidade de seus pensamentos e sentimentos. Os amigos e familiares de Otto que leram os textos de Anne o consideraram um importante documento humano e disseram que Otto não poderia guardá-lo só para ele. E então o difícil era encontrar uma editora para publicar o livro,
já que elas só queriam pensar no futuro, e não na guerra. 2 historiadores amigos de Otto o ajudaram a encontrar um editor para o livro, Jean Romain, que leu e escreveu uma pequena coluna intitulada A Voz de uma Criança para um jornal holandês. Assim que ele terminou, disse: "Quando terminei o livro, era noite, e fiquei espantado com as luzes ainda acesas, que havia pão e chá, que não ouvia o rugido dos aviões ou o barulho dos soldados." Otto, o pai de Frank, foi quem fez a compilação final do diário. Ele tirou alguns textos, como adicionou outros. Adicionou partes em que Anne falava de sua mãe e da paixão que tinha por Peter, um dos moradores do anexo, mas retirou um artigo que Anne fez sobre o casamento dos pais. O livro foi publicado em 1947, 5 anos após o aniversário de 13 anos de Anne. Em 1955, o livro se tornou uma peça, que foi sucesso em vários países e contou com mais de 2 milhões de espectadores, o que contribuiu muito para que o livro ficasse ainda mais famoso. Ao final da peça, em alguns países, eram feitos alguns minutos de silêncio, em respeito à história que ela contava. Em 1959, o livro se tornou também um filme, que não foi um best-seller, mas que arrecadou mais de 5 milhões de dólares e levou 3 Oscars, um de melhor atriz, um de melhor fotografia e um de melhor decoração. Hoje, 73 anos após a publicação do livro, ele já foi traduzido para mais de 70 idiomas e é um grito contra o neonazismo. Boa noite, turma. Eu sou Rafael Antônio e eu vou falar para vocês sobre o Anexo Secreto. Tudo começou quando Margot, irmã de Anne Frank, ela recebeu um telefonema onde ela foi convidada para poder trabalhar na Alemanha nazista. E aí, Otto Frank e Edith Frank, os pais de Anne, eles ficaram desconfiados daquilo. E aí eles resolveram, no outro dia, se esconderem no Anexo Secreto, que foi construído numa empresa de Otto Frank, que se localizava no canal Prinsengracht, em Amsterdã, que é a capital da Holanda. E lá na Holanda era muito comum eles construírem esse tipo de anexo localizado em suas construções. Então, gente, eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que era a estrutura dessa empresa, a estrutura desse anexo. Aqui era a empresa em si, e aqui localizava os almoxerifados, o armazém, os escritórios. E nessa parte aqui, ó, de 3 andares, era onde ficava o anexo secreto, onde tinha uma entrada aqui que eu vou mostrar melhor para vocês. Aqui é a sala onde localizava a entrada, que tinha aqui uma estante giratória que ela foi construída pelo ajudante deles, Johan, que se essa empresa ela fosse revistada, tendo uma entrada ali, eles seriam facilmente descobertos. E ele resolveu fazer essa estante para que ocultasse essa entrada. Essa daqui é a porta da entrada. Do lado direito dela é a porta do banheiro. Aqui é a escada que sobe para o quarto da família Van Dels. E essa porta aqui é a porta de entrada para o quarto da família Frank. Esse daqui é o quarto da família Frank, onde dormia Otto, Edith e Margot. Essa daqui é a mesa onde eles gostavam de ler. Essa daqui é a cama de Otto e Edith. Essa é onde dormia Margot. E aqui, nessa parte aqui, é onde o Otto colocou um mapa da costa francesa, na Normândia, que quando desembarcaram aliados, ele foi marcando com alfinete nesse mapa, conforme fosse a sua progressão. Aqui é onde eles marcavam a altura de Anne Frank, que ela teve um surto de 13 centímetros durante esses 2 anos que estava lá, enquanto sua irmã, que tinha 16 anos, cresceu só 1 centímetro. Esse é o quarto que Anne Frank dividia com Fritz Pfeffer. Essa daqui é a cama dele, essa daqui é a cama dela. E aqui na parede, Anne Frank colou imagens de artistas de cinema e da família real. Essa daqui é a mesa onde Anne Frank dividia com Fritz Pfeffer. Ela escrevia o diário e ele estudava outras línguas. No quarto dela tem a entrada para o banheiro também. A gente vai dar uma olhada lá. Esse aqui era o banheiro, e como eles não podiam fazer muito barulho, nem sempre eles davam descarga, só quando os trabalhadores não estavam na empresa.
e aqui não tinha chuveiro, então eles tomavam banho de caneca mesmo. Subindo aqui para o quarto da família Van Pels, durante o dia ele era usado como lugar onde eles cozinhavam e onde eles conversavam e ouvia rádio também. Esse aqui é o quarto onde dormia Peter Van Pels e foi o lugar onde Anne Frank deu seu primeiro beijo. Aqui tem a bicicleta dele que foi posta à venda. E aqui é o terno e a roupa dele que ele usava. Durante a semana ele usava um macacão e durante o fim de semana o terno. Esse daqui é o sótão onde eles guardavam os mantimentos. Aqui tem uma janela que Anne Frank gostava muito de ficar, porque é a única janela que não foi escurecida por cortinas. E ela conversava muito com Peter aqui, onde ela gostava de ficar sozinha também para fugir dos problemas. Aqui tinha muito rato, mas aí o gato de Peter ele mantinha sob controle isso aí. E foi nesse esconderijo que eles permaneceram o período aí de julho de 1942 até agosto de 1944, onde eles foram descobertos e mandados para os campos de concentração. Olá, eu sou o Matheus e falando um pouco sobre a subjetividade de Anne Frank, partimos lá para o início da leitura, que diz que Anne, ela nomeou seu diário chamando de Kit, e isso faz com que, mesmo ela estando dentro do anexo com a família dela, faz com que ela sinta a necessidade de ter uma pessoa que ela possa estar compartilhando, um amigo que ela possa estar compartilhando sobre a vida dela. E esse foi um dos motivos na qual Anne decidiu que iria escrever seu diário. Anne, ela tinha apenas 13 anos e ela tinha um grande futuro pela frente, mas esse futuro foi interrompido devido à guerra. E Anne também relata como que era a sua vida antes da guerra. Ela se mostrava uma pessoa bem segura e confiante e ao seu redor ela tinha bastante admiradores. E assim como outras pessoas, Anne tinha suas vontades, ela tinha os seus objetivos e uma das suas maiores vontades era de se tornar uma escritora. Ela descobriu isso quando ela estava no ápice de sua adolescência. Ela sentiu que era isso que ela queria ser, isso que ela queria fazer. E também pode-se dizer que Anne era uma adolescente bem mais evoluída em comparação às meninas da idade dela na época dela. Ela se mostrava bastante forte em relação às suas opiniões e sempre debatia com a senhora Van Pels, que no livro é chamada de Van Damme. E Anne, ao mesmo tempo, era uma pessoa bem carente e ela tinha um grande afeto pelo seu pai. Já com a sua mãe, ela tinha um pouco de raiva da mãe dela, porque ela sentia que a mãe dela não a compreendia. E também ela sentia que a mãe dela dava uma certa atenção maior para sua irmã mais velha. Então, falando um pouco mais sobre a subjetividade de Anne Frank, a gente pode perceber que no anexo ela não vivia só com a sua família, mas ela também vivia com mais 5 pessoas. Então, o local, o contexto histórico, as pessoas, tudo isso influenciava na identidade da Anne. Mesmo ela não tendo a liberdade de sair, de poder viver o mundo como ela queria viver, ela poderia descobrir um pouco mais sobre o mundo através dos livros que as secretárias davam para ela ler. Mesmo que ela não tinha mais aqueles números de admiradores que ela tinha antes, né, quando ela estava na escola, Anne pôde saber o que é estar apaixonada quando ela começa a ter sentimentos por Peter, que é o menino que morava junto com ela. Mesmo que Anne dizia que ela não tinha o amor da mãe dela, né, que a mãe dela se importava mais com a irmã e tal, e ela não conseguia ter uma conexão com a mãe, Anne podia descobrir as coisas que aconteciam no seu corpo e a constante mudança que acontecia. É claro que se a gente for ver
se Anne estivesse em um outro contexto histórico e não estivesse na guerra, né, não estivesse naquele sofrimento todo, ela poderia ser uma grande escritora e também com os ideais dela, ela poderia lutar pelos direitos das mulheres, porque ela tinha essa característica de ser uma menina que não deixaria a peteca cair, como dizem, né? Infelizmente, a gente perdeu a Anne na guerra, né? Ela morreu na guerra, mas ela deixou uma infinita de bagagens de reflexões e também de contextos históricos de como era a vida sofrida na guerra. Ele nunca perdeu a esperança de conseguir viver o que ela queria viver. Existe uma frase que ela disse assim: é difícil tempos como estes, ideais, sonhos, esperanças permanecerem dentro de nós, sendo esmagados pela dura realidade. É um milagre eu não ter abandonado todos os meus ideais. Eles parecem tão absurdos e impraticáveis. No entanto, apego a eles, porque eu ainda acredito, apesar de tudo, que as pessoas são realmente boas de coração. Então, mesmo no contexto da guerra e tudo que estava vivendo, ele nunca deixou de acreditar que ela poderia viver os sonhos dela e que ainda existiam pessoas de bom coração.